Olá pessoal, saudações a todos. Hoje estou aqui começando a gravar nosso segundo vídeo da semana. Hoje estou com a camisa da minha equipe de corrida, que a gente não pode deixar de ter uma atividade física regular por uma questão de saúde. Então, dentro da medida do possível, além da corrida, o pessoal do grupo, eu particularmente, desenvolvemos outras atividades esportivas, mas sem esquecer as questões sociais e políticas do nosso país. Estou gravando aqui justamente no espaço ontem onde eu fiz a minha live com o professor Mário Mendes, falando sobre a importância da alimentação e da atividade física, principalmente nesse período de pandemia. Mas vamos nos atentar, no caso, ao que a gente vai discutir hoje, que é as repercussões de tudo o que aconteceu no nosso país nessa semana que está terminando, e foram muito mais coisas negativas, infelizmente, do que positivas. Deixa eu abrir aqui a minha linha de trabalho aqui. Vamos começar falando por um tema mais leve, para não ficar tão pesado assim o final de semana, mas querendo ou não, a gente tem de noticiar e discutir tudo o que está acontecendo. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e pelo que eu andei pesquisando e também fui noticiado nos jornais, nós ampliamos de forma assim avassaladora a questão da destruição da Amazônia. Tanto é que o aumento de desmatamento desde quando foi oficializado a quarentena já aumentou em 22%. Ou seja, nós desmatamos nos últimos 5 meses muito mais do que desmatamos no ano de 2019. E agora eu acho que eu entendo porque o ministro do Meio Ambiente disse que era hora de flexibilizar as coisas, flexibilizar as portarias para que se pudesse passar a boiada. Então deve ser nessa linha que ele está buscando justamente ampliar e promover a destruição da Mata Atlântica, da Amazônia, do Cerrado. Na minha concepção, o Ministério do Meio Ambiente deveria ser para proteger isso aí, não para dar multas a fiscais, não para exonerar dirigentes que buscam fazer com que se cumpra a lei e que multa fazendeiros que estão cometendo desmatamento, que apreende equipamentos que estão sendo utilizados para desmatar as florestas. Mas assim, aqui no Brasil é tudo, principalmente nesse desgoverno, é tudo ao contrário. Porque se querem utilizar os fundos do recurso da Amazônia para indenizar fazendeiros, não sei por quê. Indenizar de quê? Se são essas pessoas que estão destruindo o meio ambiente, destruindo a natureza para criar gado e plantar soja, e nós ainda vamos utilizar dinheiro público para beneficiar essas pessoas, é uma contradição miserável, para não dizer outra coisa. E você, além de flexibilizar portarias, você permitir que esse tipo de coisa aconteça com aval do próprio Ministério do Meio Ambiente, eu não sei realmente o que é que pensa esse ministro do Meio Ambiente, isso é, se ele consegue pensar, porque desse governo que está aí, eu acho que não se aproveita nada. E a gente pode ratificar isso pela postura do próprio ministro do Meio Ambiente,
pela sua fala, pelo seu comportamento, e que é endossada, pelo presidente da República. Então nós estamos indo de encontro ao que o mundo está pregando. Em vez de a gente buscar conservar, proteger a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, que infelizmente hoje a gente tem um pequeno fragmento de Mata Atlântica, nós estamos buscando destruir. E esse dito ministro do Meio Ambiente está justamente endossando esse tipo de situação e prejudicando em vez de estar ajudando. Mas, partindo para outro assunto, e a gente não pode esquecer a questão do meio ambiente, é evidente, mas o presidente da Fundação Palmares, que, com todo o perdão, para mim é uma vergonha, o Sérgio Camargo, isso para mim é uma vergonha para o movimento negro, é uma vergonha para a população negra, que é constituída a boa parte do nosso país. A gente não pode, de maneira nenhuma, negar a miscigenação, negar a mistura de povos, mas aqui no Brasil, o contingente maior dos considerados ou ditos negros são bem maior. E ele diz que o movimento negro é a escória desse país. E aí, assim, é uma pessoa que é negra, que assumiu uma autarquia que deveria cuidar justamente da questão e da luta contra o racismo, contra o preconceito, e que ele se acha branco, ele se acha acima do que está acontecendo e aconteceu na história do povo negro desse país. Porque se a gente parar para analisar, independente de ideologia política, religiosa ou partidária, os negros vieram para cá e tiveram sua história, sua língua, sua cultura, sua essência negada. Foram quase 350 anos de escravidão. Não se houve uma reparação da forma que deveria ser, tanto é que depois da abolição da escravatura, esses negros foram lançados à sorte, aqueles que conseguiram voltar para a África. A gente não sabe o que foi que realmente aconteceu com eles, mas os que ficaram aqui a gente viu onde foi parar, nas favelas, nos guetos, relegado à própria sorte, sem direito a absolutamente nada, porque não tinha educação, não sabiam ler nem escrever, a sua maioria, não tinha trabalho, não tinha onde morar. E você vê uma pessoa dessa, que deveria estar defendendo essa reparação que o povo negro precisa, ele faz o contrário. Não é aqui colocando o povo negro como coitadinho, como subjugado, como inferior, não. Subjugado sim, que nós sempre fomos, mas inferiores nós não somos, nunca fomos. Para quem não conhece história, é só olhar a história do Egito, principalmente no período dos faraós. É só olhar a história da África antes dos europeus chegarem lá e dizimarem o continente africano. Então a gente tem uma postura de uma pessoa que deveria estar lutando para combater o racismo, para combater o preconceito. Ele vai na contramão do que se propõe, ao menos inicialmente, a ideia da Fundação Palmares. E agora o Ministério Público Federal vai abrir um inquérito para apurar se houve crime. Se houve crime, então a lei mudou? Ou a lei tem de ser mais branda para ele porque ele é um negro que se acha branco? Porque um dos grandes males da nossa luta
com relação à reparação, da nossa luta contra o racismo, contra as discriminações, é que, infelizmente, a maioria ou um percentual significativo dos negros, quando ascendem socialmente, ele desconhece as suas origens. Ele desconhece de onde foi que ele veio. Ele renega as suas origens. Ele quer esconder que ele saiu da favela, que ele é filho de pedreiro, que ele é filho de doméstica. A primeira coisa que ele faz é comprar um carro luxuoso, nada contra. É um direito que ele assiste. E botar uma loira ou considerada uma branca do lado dele. Ele não põe uma negra do lado dele. Muito menos uma negra vindo da favela. Não. Ele quer uma branca, loira, para que ele se sinta, ao menos, embranquecido. E, infelizmente, é essa postura que a maioria dos negros tem. E em vez de você combater o racismo, combater as desigualdades, você amplia. Então é o que, infelizmente, esse senhor está fazendo. Ele sim é uma vergonha para o povo negro. Ele é uma vergonha para a história do povo negro nesse país. Ele é uma vergonha como representante de uma autarquia federal. Ele sim, a gente pode dizer que não representa a história, a dignidade e o brio do povo negro. Eu sim tenho vergonha de tê-lo como alguém descendente do meu povo. E quero dizer a ele, como quero dizer a muitos que adotam a sua postura, que nós nunca fomos inferiores. Para quem não conhece e não gosta de história, é só olhar a história do Egito e comparar com relação à África. Apesar de que para muita gente o Egito não é na África. É em qualquer parte do planeta, menos na África. Nós já tínhamos arquitetura de primeira linha, nós já tínhamos sistema de irrigação, nós já tínhamos uma medicina mais avançada, mas ninguém reconhece isso, porque o Egito, para muitos, não é na África. E a gente precisa, como se diz, debater, sim, informar as pessoas para que pessoas de má fé, de má índole, como esse cidadão, não venha jogar toda a nossa história, todo o nosso trabalho, toda a nossa construção na lata do lixo. E para não ficar atrás dos Estados Unidos, o nosso inculto presidente, ele disse que o Brasil vai sair da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ou seja, o lunático que está na presidência dos Estados Unidos não pode dar um espirro, para não dizer outra coisa, que ele aqui quer copiar. O Brasil não paga, na verdade o termo certo não paga, não faz a sua contribuição para a Organização Mundial de Saúde há aproximadamente uns 3 a 4 meses. Porque Donald Trump deixou de fazer esse repasse para a OMS, automaticamente o governo brasileiro copiou. Porque tudo que é ruim, nós temos o hábito de copiar aqui, principalmente pelos governantes. E depois a população vem na sequência. Mas também a gente até que entende, porque nós temos uma educação bancária, uma educação doutrinária, uma educação que não lhe permite pensar. E quando você consegue sair dessa caixinha, desse envolto que lhe foi colocado, e pensa fora desse quadradinho, você é atacado de todas as formas. E o pior é que, quando você consegue alcançar um nível de conhecimento que deveria ser utilizado para combater as mazelas sociais, as mazelas políticas e econômicas desse país, você faz, infelizmente, como esse cidadão que ocupa a presidência da Fundação Palmares.
E o presidente aqui ainda acha que é pouco. Ele agora, junto com seu ministro interino, o general de logística, mas que ocupa o Ministério da Saúde, o Pazuello, deu para retardar o envio dos dados sobre a Covid-19 para os órgãos, para a imprensa e para a população como um todo. Cada dia eles mudam a estrutura do painel e para tentar justamente ludibriar as pessoas e, em cima desse vácuo, criar informações inverídicas, que é o que esse governo sabe muito bem fazer, porque desde da sua candidatura à presidência da República ele não tem feito outra coisa. Tanto é que há, aí junto ao Supremo, uma comissão parlamentar mista de inquérito entre o Senado e a Câmara dos Deputados, investigando as fake news que tem sido promovida pelo gabinete do ódio desde quando o atual presidente se lançou ao cargo máximo desse país. E muita gente ainda apoia isso, que o Brasil bate recordes e recordes de mortes. Para vocês terem ideia, hoje nós somos o terceiro no mundo em número de mortes, só estamos atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. Hoje nós temos 646 mil casos confirmados, isso porque a gente testa 4 em cada grupo de 1.000, ou seja, geralmente só é testado aqueles que vão para os hospitais e muitas vezes não são nem testados, que a gente tem visto aí nas notícias das mídias tradicionais. E nós temos mais de 35 mil mortes. Essa é a realidade. E o governo federal ainda busca sonegar essas informações, busca dificultar o acesso a essas informações por parte da mídia, por parte da população, para que ele possa fazer o que ele mais sabe fazer. Colocar nessa lacuna informações falsas, informações inverídicas, justamente para poder enganar e ludibriar a população brasileira. Porque ele conseguiu se eleger graças a um monte de mentiras e ao ódio então promovido na época ao PT e ao grupo do PT como um todo. Não estou aqui fazendo nem ressaltando o PT, eu estou simplesmente comentando fatos. E contra fatos não há argumentos. E para continuar a situação mais agravante ainda, nós temos aí os prefeitos de alguns municípios indo de encontro ao que diz a ciência. Nós temos várias cidades, inclusive na Bahia, onde os prefeitos acham que já conseguem lidar com a Covid-19. A desculpa é que nós temos, em média, entre 30 e 40 leitos disponíveis de UTI para uma população, ou seja, um leito para cada 100 mil habitantes. Gente, esse pessoal não está preocupado em salvar empregos. Esse pessoal está preocupado em salvar suas carreiras políticas e não ficar mal perante aqueles que bancam as suas campanhas, que são os empresários, que são os banqueiros. Porque se há uma flexibilização com relação à quarentena, essas pessoas vão para as ruas, como nós vimos no Rio de Janeiro, mais de 1.000 camelôs foram liberados para trabalhar, onde você gera um acúmulo de pessoas muito grande no mesmo espaço, onde essas pessoas podem estar contaminadas e nós desenvolvermos aqui uma nova leva justamente de casos de Covid. Porque nós testamos muito pouco, a maioria dos hospitais de campanha, principalmente aqui no Rio de Janeiro, não foram entregues. Nós temos visto aí o desvio de dinheiro de maneira absurda, graças ao decreto de pandemia, muita gente aproveitando para poder meter a mão nos cofres públicos, roubar dinheiro da população. E os prefeitos e alguns governadores resolvem liberar o comércio.
E aí a gente vai esperar acontecer aqui o que aconteceu, por exemplo, no Equador, onde deixavam os mortos na porta, porque em alguns lugares, segundo as pessoas que realmente estão preocupadas com o combate à Covid, diz que da forma que está indo, que os núcleos de saúde destinados ao tratamento da doença podem entrar em colapso. E os caras estão preocupados em salvar suas carreiras políticas, em salvar suas doações de campanha para as eleições municipais de 2020. E aí diz que está preocupado com a população. Se realmente tivesse preocupado com a população, eles iam cortar todos os benefícios que eles recebem, de auxílio paletó a auxílio combustível, auxílio moradia e tudo mais que se segue. Eles iam cortar pela metade o salário dos cargos comissionados, inclusive de prefeitos, de vereadores também que não são comissionados, ia cortar pela metade, ia destinar esse dinheiro justamente ou pela via legal ou por meio de doação para beneficiar a população. Aqui a gente vai na contramão de tudo. E o que é pior, hoje aqui as pessoas estão achando que nós já superamos o caos principal com relação à Covid, como boa parte da Europa. E não. Nós não temos estrutura física para abraçar e atender de maneira digna essas pessoas que provavelmente vão se contaminar, porque vai ser ônibus lotado, vai ser metrô lotado, vai ser gente na rua, vai ser gente em shopping, porque as pessoas estão cansadas de ficar dentro de casa, e eu entendo isso, mas no momento é necessário. E essas pessoas que estão no poder, que estão no cargo eletivo, em vez de estar se preocupando com isso, não, estão preocupados com as suas carreiras políticas. Eu estou simplesmente alertando que o que vai acontecer é um grande índice de contaminação com essa flexibilização. E quem acompanha telejornais tem visto, ao menos aqui o Comitê do Nordeste, com o professor Mário Nicoleles discutir isso, e as pessoas que realmente se comprometeram a lutar contra essa praga que é a Covid-19, falando que o momento não é para flexibilizar as ações de quarentena. É pelo contrário, é para intensificar, até porque no Brasil ainda não chegou, não aconteceu esse pico. Mas não, estão preocupados em salvar empresários, em salvar as doações de campanha para 2020, em salvar suas carreiras políticas, em vez de salvar a população. E aí o discurso é aquele discurso de que não estamos salvando empregos. E aí eu pergunto a cada um de vocês que está nos acompanhando, está pensando em salvar empregos com ônibus superlotados, com metrô superlotados, com aglomeração de pessoas em pontos de venda, abrindo shopping center, porque certamente os proprietários da maioria das lojas de shopping center e de grandes centros comerciais vão estar trabalhando de casa, olhando tudo pelo celular ou pelo computador. E o cidadão da favela, onde o poder público só chega com a polícia para poder matar, ele vai pegar seu ônibus lotado, com 60, 70 pessoas, ele vai pegar seu metrô hiperlotado, que você, se tirar o pé do chão, você não tem onde colocar novamente, a não ser que você coloque em cima do pé de alguém. E aí essas pessoas vão levar para suas casas, que vão contaminar seus familiares, e nós vamos viver aqui exatamente algo semelhante aos Estados Unidos, com alguns milhares de mortos, ou o que foi o Equador jogando os mortos no meio da rua, porque talvez não dê conta de enterrar todo mundo. E é essa a situação, essa a realidade que nós estamos vivendo aqui, e o pessoal está aplaudindo. Eu entendo que ficar dentro de casa 30, 40 dias sem poder fazer as coisas as quais fazia antes não é bom. Eu também estou vivendo isso, mas é o necessário agora. E aí eu canso de dizer sempre às pessoas com quem eu converso:
Pare para analisar como é a vida de um pássaro que fica na gaiola durante 5, 10, 15, 20 anos até o dia da sua morte e ainda por cima tem de cantar para alegrar o ambiente. Será que ele se sente feliz? Então será que a gente não pode fazer um sacrifício para poder salvar vidas? Ou a gente vai ter de esperar morrer nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos filhos? Porque muitos disseram que seria uma gripezinha e que não matava crianças. Crianças entre 0 e 5 anos, já pela última vez que eu fiz o levantamento, já tinha sido quase 50 que havia vindo a óbito justamente por causa da Covid. E a gente está descuidando, buscando flexibilizar, porque a desculpa é salvar empregos. Ou seja, o CPF ele vai para se contaminar, ele pode morrer, porque eu tenho vários outros CPFs aí para substituí-lo. Porque como muitos dizem e disseram durante muito tempo, se você não quer, tem alguém lá fora que quer. E aí se aproveita em cima da miséria da população, em cima da falta de recursos para fazer esse tipo de coisa. E é esse o país que nós estamos vivendo. Esse é o desgoverno que nós estamos vivendo. Enquanto na Europa, alguns países dão o equivalente a R$ 7.200 para cada família que realmente precisa, não é uma coisa assim aleatória, de qualquer maneira. Aqui se dificulta ter acesso aos 600 e agora querem cortar pela metade. Por que não pegou lá 1,3 bilhões destinado para os bancos? E eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, sempre que for necessário, sempre que eu achar que é pertinente. E não destinou esse dinheiro para as micros, pequenas empresas e para a população brasileira. Mas de maneira ordenada, principalmente para a população brasileira, para que não possa ser dado a 72 mil militares da ativa e que estão na reserva, porque nós tivemos 72 mil militares que receberam, 23 mil pessoas que estão fora do país receberam. Porque se a gente pegasse esse dinheiro e distribuísse para as pequenas e micros empresas e para a população que realmente precisa, para a mãe da favela que tem lá 3, 4 filhos e que ganha a sua vida com a diária, a gente não estaria vivendo esse caos. Porque a gente estaria fazendo a economia circular, porque você cadastrava o cara da biboca da esquina, como dizia minha avó, o supermercadista, onde cada um ia receber justamente um cartão com um determinado valor, que fosse digno para manter suas necessidades, e ela chegava lá naqueles locais credenciados, compraria o seu alimento, o seu material de higiene pessoal e limpeza, e esse dinheiro retornaria para o governo através de impostos. Porque a partir do momento que você compra e emite nota fiscal, o governo recolhe uma parte disso aí. Mas não foi pensado nisso. Foi pensado em fazer a coisa de qualquer maneira, como diz os meninos, à la vontade. Então, e a gente viu que ainda tem mais de 10 milhões de pessoas que não receberam. Nós temos 23 mil pessoas que receberam lá fora, que dá o equivalente a aproximadamente 32 milhões de reais. Foragidos da justiça que receberam isso aí, inclusive alguns extremamente ricos, traficantes, assaltantes que levaram milhões em barras de ouro. E o governo, em vez de buscar sanar esse problema, não. Está buscando ampliar mais ainda as dificuldades, ampliar mais ainda o problema. E a minha preocupação é que a gente não venha viver no Brasil uma situação mais calamitante do que nós estamos vivendo. Porque se nos Estados Unidos já tem mais de 2 milhões de casos, e olha que eles testam muito, imagine aqui com a subnotificação. Ainda tem os loucos que fazem parte desse governo que dizem que estão inflando a questão dos casos por morte de coronavírus. Eu acho que essas pessoas devem ter na cabeça a mesma coisa que a gente vê nas fossas e nas valas escorrendo nas favelas desse Brasil afora. E é justamente esse desgoverno que, em vez de buscar sancionar
projetos que venham resolver essa situação. Pelo contrário, ele cria caos para tudo isso, porque nós temos um governo de caos. Um governo que, na semana que ele não cria uma polêmica, no mínimo, ele não está satisfeito. É saída da Organização Mundial de Saúde, é não contribuição para o fundo da Organização Mundial de Saúde, se recusou, junto com os Estados Unidos, a participar do grupo dos 50 países mais ricos que contribuíram com um fundo trilionário para a pesquisa da vacina contra o Covid. Então esse é o governo que nós temos, um governo fascista, um governo de extrema-direita, um governo que beira o nazismo. E nós temos ainda, segundo dizem as pesquisas, 27% da população que aplaude isso. É vergonhoso. E aí, será que a gente pode chamar essas pessoas de seres humanos? Ou é só aparência humana? Porque aqueles animais que nós chamamos de irracionais, muitas vezes se comportam melhor do que essas pessoas. Muito melhor. Infelizmente, nós estamos num barco, não é nem numa nau, é numa canoa furada, sem remos e à deriva. E, como diz a população mais idosa, que Deus nos acuda. E para fechar aqui, a justiça está muito tarde, mas ao menos está fazendo. O senhor Paulo Pereira da Silva, aquele Paulinho da Força, que da Força é só o nome. O STF condenou ele a 10 anos e 3 meses de cadeia por sonegar e desvio de recursos do BNDES. Associação criminosa, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas. Eu só espero que a justiça realmente se cumpra e que esse cidadão devolva tudo que ele roubou e que ele vá para a cadeia e fique na cadeia, não para poder cumprir prisão domiciliar em suas mansões de luxo, como geralmente esses sonegadores desse país geralmente fazem. Que ele fique na cadeia comum. É o presidente do Solidariedade, que está envolvido, segundo as investigações, até o último fio de cabelo em corrupção. E esse Solidariedade é o mesmo partido que hoje está buscando apoiar o presidente da República, junto com o progressista do seu Arthur Lira, que já está sendo investigado em 2 processos da Lava Jato, foi incluído em mais um processo, que ele é acusado de receber 1,5 milhões de reais em propinas de obra da Petrobras. E aí, para o governo que ia salvar o país, que dizia que não ia governar no toma lá da cá, nós temos justamente essa realidade. A todos um excelente final de semana, que Deus abençoe e proteja e que a gente possa sobreviver a mais 6 meses desse desgoverno instalado no nosso país.